Doutor Irlan, É isso aí. falando aí sobre o direito do trabalho, o que é rescisão indireta? Então, é interessante, Serginho, telespectadores, falarmos sobre a rescisão indireta. Por quê? A rescisão indireta nada mais é do que o trabalhador solicitar a rescisão do seu contrato de trabalho sem que isso ocasione como um pedido de demissão. A rescisão indireta possibilita ao trabalhador receber todos os seus direitos como se tivesse sido mandado embora sem justa causa. Agora, quais são as hipóteses, né, previstas aí legalmente para que aconteça essa rescisão? Então, olha, existem várias hipóteses e a rescisão indireta, Serginho, ela só pode ser solicitada nestas hipóteses legais. E isso tudo está previsto na CLT, no artigo 483. Então, são várias hipóteses. Assim, para começar, por exemplo, quando se é exigido do trabalhador serviços ou determinado serviço superior às suas próprias forças. Ou seja, quando ele está sendo exigido de uma maneira maior do que ele pode suportar. É uma das hipóteses. Quando ele é tratado pelo seu empregado com um rigor excessivo, como se fosse uma perseguição, quando ele fica sendo assim exposto também, por exemplo, oprimido ali, né? Oprimido. Outra hipótese também é quando o empregador, ou seja, o patrão, não cumpre as obrigações do contrato. E aí a gente tem várias situações, por exemplo, não paga o salário em dia, não recolhe fundo de garantia, não recolhe o INSS, não paga as horas extras, várias situações de descumprimento do contrato, por exemplo, exige horas extras superiores ao permitido perante a legislação, quando há, por exemplo, questões de superiores hierárquicos que agridem o funcionário, física ou emocionalmente é possível também. Por exemplo, outra situação interessante também, Serginho, que muitas pessoas não prestam atenção. Vamos imaginar que o empregador, ou seja, o patrão, ele quer que a pessoa peça contas. Então o que ele faz? Ele reduz o trabalho de modo que a pessoa fica quase sem o que fazer. Né? Nessa circunstância também o empregado ele pode solicitar via judicial, porque a rescisão indireta somente através da justiça, ele pode solicitar a rescisão do contrato de trabalho, inclusive uma indenização. Agora chega uma pergunta aqui para a gente, ela é de uma irmã, ela diz assim: não quero mais trabalhar na minha empresa em que estou registrada. Posso pedir rescisão indireta? Então, ela não dá mais detalhes. Pois é, então você pensa comigo, ela quer sair da empresa, mas se não há nenhuma das hipóteses do artigo 483, ou seja, tudo isso que a gente falou em relação à diminuição do trabalho, ou um tratamento opressivo, ou não cumprimento das obrigações contratuais, ela não tem como fazer isso via rescisão do contrato de trabalho. Inclusive, Serginho, os juízes... Se for só, por exemplo, igual coloca aqui... Só porque ela quer sair... Só porque ela quer sair? Não tem esse não direito. É possível. Não é possível. Por que as pessoas entram tanto com a rescisão indireta, quando elas não querem sair? Porque na rescisão indireta a pessoa vai ter direito a sacar o fundo de garantia, tem a multa de 40%, tem o seguro-desemprego, então tem o aviso prévio. Nessas circunstâncias a rescisão indireta é vantajosa, mas tem que haver, por parte do patrão, alguma infringência à lei. Se isso não acontecer, não tem essa hipótese. Não tem como. Então, só para a gente ser específico para o nosso telespectador, doutor Irlan, fala para a gente quais são as vantagens dessa rescisão indireta para o empregado. Então, para o empregado, a maior vantagem é que ele não abre mão dos seus direitos como se tivesse sido mandado embora sem justa causa. Então, os benefícios são saque do fundo de garantia, recebimento do seguro-desemprego, o aviso prévio e o recebimento, a multa de 40% do fundo de garantia também. Entretanto, o que acontece? É importante a gente deixar claro que, se por um acaso, na ação judicial ficar determinado que o empregador, o patrão, não tem culpa, a empresa pode solicitar que nessa mesma ação esse empregado seja considerado demissionário. Ou seja, ele, além de não receber, de todo jeito ele sai da empresa, sim, mas sai sem receber nenhum desses benefícios. Mas vamos dizer que então foi-se homologada essa rescisão indireta, isso. A empresa então foi ali condenada a pagar todos esses
benefícios aí ao empregado. Mas aí ela vai querer provar que não estava em curso, o empregador aí não estava em curso nessas hipóteses todas do artigo 483 da 483 da CLT. Aí é uma nova circunstância. Só que o empregado já recebeu. Ele tem que devolver isso? Então, essa é uma boa pergunta, mas ela só pode ser utilizada na seguinte hipótese. O empregado entra com a ação e o juiz dá ganho de causa. E a empresa recorre, mas o recurso não tem um efeito suspensivo da decisão, ou seja, ela tem que ser cumprida imediatamente. Nessa hipótese, e se o recurso que for feito for recebido pelo tribunal, aí nessa circunstância ele teria que devolver. Porém, Serginho, esses casos são praticamente inexistentes, porque na Justiça do Trabalho, normalmente você só recebe depois que a ação tem o trânsito em julgado. O que significa isso? Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Nessa circunstância, sim, vai receber. Agora, o que eu quis dizer entra com a ação e perde a ação. Aí nessa circunstância ele vai ser demitido como se tivesse sido por justa causa. Agora, Irlan, só para também clarearmos aqui para o nosso telespectador, não é possível o recebimento dessa rescisão indireta fora uma ação judicial. Não é possível. Existem os acordos, que não são, isso aí está fora da lei, está à margem da lei, onde o empregado combina com o empregador e aí ele demite o empregado, mas com o compromisso de receber de volta a multa, e tem várias circunstâncias. Sim. Fora disso, que não é uma hipótese legal, somente através da ação na Justiça do Trabalho. Agora, chega aqui uma outra pergunta aqui pra gente, do nosso telespectador aqui pelo nosso WhatsApp, 984029756. Você pode mandar pra gente aí a sua participação, se tem alguma dúvida aí quanto a essa questão de rescisão de contrato de forma indireta, manda pra gente aqui que nós vamos passar para quem conhece, para quem é o melhor aqui de todos. Bom dia. Porque quando a gente está na empresa, a empresa fala que é responsável pela gente. Eu sofri um acidente e a minha empresa não me ajudou com nada. E quando eu voltar, a empresa pode me mandar embora? Excelente pergunta, é uma excelente pergunta. Veja bem, primeiro, é preciso saber se o acidente... Parece que também é uma mulher. Pois é, então é preciso saber se esse acidente se deu no ambiente de trabalho. Se o acidente se deu no ambiente de trabalho, é considerado um acidente do trabalho. A empresa tem que emitir um documento chamado CAT, que é uma comunicação de acidente do trabalho, e quando ela retornar ao trabalho, depois de ter recebido o benefício do INSS, ela tem uma estabilidade de 1 ano. Agora, se esse acidente foi fora do local de trabalho, não foi durante o trabalho, quando ela regressar, ela não tem essa garantia de 1 ano. Essa estabilidade que a lei prevê. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.